Olá pessoal, então nós vamos começar aqui pelo conjunto dos números reais, que engloba aí todos os conjuntos numéricos, né? E é um assunto que vai cair na prova do nível superior e também do nível médio e fundamental, tá? Então é um conteúdo aí que vai ser necessário para os três níveis nos conteúdos de matemática. Então, os números reais, o que são, né? São a junção, né, os números reais, a junção de todos os conjuntos numéricos, né? Então, quando você junta o conjunto dos naturais, que são os números inteiros e positivos, né? Então, quando você junta o conjunto dos naturais, que são os inteiros e positivos, quando você junta o conjunto dos inteiros, que daí tem os positivos e negativos, né, como vocês estão vendo aí, mas lembrando que são sem vírgula, tá? São apenas os números inteiros, sem vírgula, ou seja, não tem número quebrado, não tem decimal. Aí depois nós temos, né, juntando também os números racionais, que é definido aí, como vocês estão lendo aqui, né, o Q, a letrinha Q de quociente, né, que foi dado aí como os números racionais, em que ele é definido que um número qualquer x, tal que esse x seja a dividido por b, né, em que os dois sejam inteiros e que b seja diferente por zero. Por quê? Porque não há definição de divisão pelo zero aqui dentro dos números reais, né? A gente vai estudar isso depois na matemática de nível superior, onde vai estudar essa situação da divisão por zero, tá? Que é uma divisão indefinida. Então, por enquanto, não vai existir a divisão por zero, como vocês estão vendo aí, né? B é diferente de zero, ou seja, o denominador da fração vai ser diferente de zero, ou seja, o divisor vai ser sempre diferente de zero. Mas que não exclui o contrário disso na questão, né, do zero dividido pelo número. Aí existe, né? Isso daqui, ó, dividido por um número, aí existe. Quando o A é zero, existe. Veja que a condição é só que o B não seja zero, né? Que o B seja diferente de zero. Ou seja, o B aqui no caso está representando o denominador, tá? A letra pode ser qualquer uma. Aqui ele está colocando o B como denominador e o A como numerador. Então, os números racionais é o resultado de uma divisão entre dois números, desde que o número que está dividindo não seja zero. Mas o número que está sendo dividido pode ser zero, tá? Porque zero dividido por algum número, aí existe, né? É definido, aliás, que dá zero. O que é indefinido é um número dividido por zero, tá? E não o contrário. Então, aqui recapitulando, os racionais, né? Os racionais eles vão existir quando qualquer número que você dividir um pelo outro, em que, né, o b seja diferente de zero, ou seja, o número de baixo aqui seja diferente de zero. Então, por exemplo, você vai encontrar o racional se você dividir 8 por 2, né, que vai dar 4. Mesmo que ele seja inteiro, como a gente falou, os números naturais e os números inteiros estão dentro dos racionais, né? Então, o 4 ele é tanto um natural, um inteiro e um racional. Vamos fazer por forma de diagrama de Venn que a gente fala, né? Então, tem lá os números naturais. Aí, nós temos os números inteiros. Por que agora o inteiro abordou o natural? Porque no inteiro tem tanto positivo como negativo, né? E depois nós temos aqui os números racionais. Por que agora os racionais abordou o natural e o inteiro? Porque nos racionais tem tanto o inteiro, positivo e negativo, como também os decimais e as dízimas periódicas, né? O que é uma dízima periódica? É aquele número que dá um resultado infinito e repete, igual, por exemplo, o número 0,333333 que você obtém pela divisão do 1 por 3, né? 1 terço.
qualquer outro número que você vê que dá uma repetição, você vai contar, né? Quantos números aí estão se repetindo. Você conta, né? Quantos números estão se repetindo. Então, por exemplo, está se repetindo, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, tem um período aqui, né? A gente chama de periódico, porque tem um período onde está sendo repetido. Depois nós veremos, né, os números que são infinitos assim, mas eles não têm uma repetição, né? Eles não têm uma repetição, que vão ser os números irracionais. Aí, voltando aqui para o diagrama de Venn, onde nós estamos vendo aqui, os números irracionais, eles não vão estar junto aqui, eles vão estar separados, né? Representado aí pela letra I de irracional. Depois, os números reais vai abordar todo mundo, porque os números reais é a junção de todos os conjuntos numéricos. Os irracionais, mais os naturais, mais os inteiros, mais os racionais. Tá? Aí a gente chama de números reais. Vamos ver aqui agora os irracionais, né, que eu acabei de falar ali. Então, os irracionais, eles têm uma representação de números infinitos, só que tem um porém, eles não são periódicos, né? Igual os racionais. Os números irracionais, eles vão ser infinitos, mas vai ser algo totalmente aleatório, aonde você não vai conseguir aí encontrar um período. Vamos ler aqui então o texto que está explicando em relação a isso. Números irracionais. Além dos números naturais, inteiros e racionais, existem os números irracionais. Como vimos, a representação decimal de um número racional é sempre o decimal exato, uma dízima periódica. Os números cuja representação decimal é infinita e não periódica não podem ser escritos na forma A sobre B, ou seja, a divisão de dois números racionais, né? Mas isso vai acontecer quando nós calcularmos aí o número π, né, da circunferência. Aí você vai encontrar um número irracional através dessa divisão. Apesar de que, né, o número π, assim, por cálculos humanos, né, geralmente sempre a gente consegue apenas uma aproximação. Né? O número exato consegue-se hoje através aí das tecnologias. Tá? Um número também bem conhecido que é irracional é a raiz quadrada de 2, aonde, né, os matemáticos Pitágoras, né, os pitagóricos, descobriram que quando você vai calcular aqui a diagonal de um quadrado, cujo lado é 1, você vai encontrar aqui, né, nessa diagonal, um número infinito e não periódico. Né? Ele é infinito e não periódico. Então, nós temos aí daí um número irracional. Vou dar alguns exemplos aleatórios aqui de números irracionais. Por exemplo, quando você ver um número que ele é infinito e não tem um período, igual, por exemplo, sei lá, 0,12450079899, ou seja, tá vendo que é um número infinito. E ele não tem nenhuma peridiosidade, né? Ele apenas é infinito e você nunca vai conseguir ali encontrar, né, os números que formam grupinhos de repetições. Por exemplo, aqui, ó, o π, né? É lá, 3,141592653589, ou seja, ele é infinito e não tem nenhum tipo de repetição, né? Vamos ver lá o exemplo que eu dei das frações. Igual, por exemplo, 1 dividido por 9. Ó, deu uma repetição, né? 1 infinitamente. 0,1 infinitamente. Vamos pegar qualquer outra divisão aqui. Sei lá, 5 dividido por 8. Deu lá 0,625. Aqui deu um número racional finito, né? Onde essa divisão acaba. 8 dividido por 7. Olha lá, deu 1,142857.
Aí depois de novo repete, ó, 14, 28, 57. Vai ficar 14, 28, 57. 14, 28, 57. Ou seja, ele é periódico. Mas quando você olha, né, um número irracional, como o caso π, que é obtido da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro dela, você vai ver que não vai existir um período aí, né? 3,14, 15, 92, 65, 35, 8, 9, 8 e vai embora infinitamente e nunca vai ter um período que vai repetir uma quantidade de números iguais sempre, como nós vimos aqui nos racionais. Então, os irracionais são esses números e eles são infinitos também dentro aí dos conjuntos dos reais, né? Assim como todos os outros conjuntos numéricos também são infinitos, não tem fim. Então, os naturais são infinitos, os inteiros, os racionais, os irracionais, e daí a junção de todos eles que nós denominamos como números reais. Tá? Vamos mais alguns exemplos aqui de números irracionais, né, como eu tinha falado aqui. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, que vai obter através lá do cálculo da diagonal, né, do quadrado. Para você calcular a raiz de 2 aqui na calculadora científica, eu aperto 2, xy, que vai ficar ali aquele acento circunflexo, quer dizer que é um expoente. E a raiz quadrada é igual você pegar o número e elevar a 0,5, que a gente vai ver o porquê disso, tá? Então, ficou 2 elevado a 0,5, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Olha lá, vai dar 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, ou seja, vai ficar infinito isso daqui e não vai acabar, né? E não vai ter período, aliás, né? Lógico que infinito não vai acabar, mas não vai ter período, onde você vai pegar um certo número de algarismos e depois ele vai continuar repetindo isso infinitamente, como nós vimos nos racionais na dízima periódica. Tá? Então, essa é a diferença dos racionais para os irracionais. Qualquer raiz quadrada de número primo, né, vai dar irracional. O que são os números primos? São aqueles números que apenas têm divisão que dá exata se dividir ele por ele mesmo ou ele por 1, né? Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos de números primos aqui. Então, nós temos números primos aqui. O número 2. Por quê? Se você dividir 2 por 2, dá 1. Se você dividir 2 por 1, dá 2. Qualquer outro número que você pegar o 2 e dividir, vai dar um número não exato, né? Vai dar um número com vírgula. Aliás, vai dar exato com vírgula também, mas não vai dar inteiro. Então, todos esses números que você divide por outro número e que não dá inteiro, nós chamamos de números primos. O 3, mesma coisa. Você vai dividir o 3 por 3 dá 1, 3 por 1 dá 3. Qualquer outro número que você pegar e dividir por 3, e dividir o 3, vai dar com vírgula, ou seja, não vai dar inteiro. O 3, o 5. Por que o 4 não é primo? Porque o 4, ele está na tabuada do 2, né? Ele é um múltiplo do 2. Também o primo você pode chamar como o primeiro número da tabuada, ou seja, ele não é múltiplo de nenhum número anterior a ele. Então o 2 não é múltiplo de nenhum, né? O 3, o 5, assim falando de números inteiros, tá? E não de números com vírgulas, porque o 3 é múltiplo de 1,5 vezes 2, por exemplo. Mas não pode ter vírgula, né? Para denominar como número primo. Aí o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, né? O 23 e assim vai. Né? Infinitamente também os números primos, aí foi provado matematicamente que eles são também infinitos. Tá? Então, toda a raiz quadrada desses números aqui, eles sempre vai ser irracional. A raiz quadrada de número primo vai ser irracional. Por quê? Você não vai achar um número que vezes ele mesmo dê esse número primo, porque ele não é múltiplo de ninguém. Né? Então, por exemplo, ó, a raiz quadrada de 25. 25 não é primo, porque a raiz quadrada dele é 5, né? Pois 5 vezes 5 dá 25. Né? Então, 25 não é um número primo. Ele vai ter um resultado de raiz quadrada. Já os números primos, você não vai conseguir encontrar um número exato, né, que vezes ele mesmo dê aquele número. Então, todos os números primos, a raiz quadrada é irracional. Tá? E tem vários outros exemplos aí de números irracionais. Vamos ver se o livro aqui vai abordar esses exemplos. Então, ele deu exemplo aqui da raiz quadrada de 2, né? Nós acabamos de ver aqui. Vamos ver se eles dão mais algum tipo de exemplo aqui sobre números irracionais. Tá?
Aqui ele está tentando provar que a raiz de 2 é irracional, né? Porque sempre você vai encontrar uma aproximação, né? Você nunca vai encontrar o valor exato da raiz quadrada de 2. Veja aqui, ó. Se você fizer por 1,41, vai dar quase 2. 1,42 já vai dar mais do que 2. Então, ou seja, cada vez mais você vai precisar colocar mais casas decimais diferentes para tentar chegar no resultado, mas você nunca vai chegar. Porque a raiz quadrada de 2 é irracional, né? É um número que não vai dar, vamos dizer assim, exato. Nunca você vai conseguir encontrar esse número exato. Aqui, ó, a tentativa, né, com mais casas decimais, ó. 1,4142, 1,4143, né? Aqui você vai ver que não vai chegar no 2 e aqui você vai ver que vai passar. Então, cada vez mais que você colocar mais e mais casas decimais, você vai chegar perto do 2 ou vai passar dele, dependendo quais algarismos você escolher para essas casas decimais. Então é isso que ele está explicando aqui, né? Aí também ele vai dar o exemplo aqui, ó, da circunferência, né, como nós falamos, que o número π é quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro. O diâmetro é aquele segmento que vai de uma borda a outra e passa pelo centro exclusivamente, né? Então, o diâmetro, ele passa pelo centro exclusivamente. Se você fizer um risco aqui assim, não é diâmetro, né? Porque não passou pelo centro. Para ser diâmetro, ele tem que passar pelo centro da circunferência. Se ele não passar pelo centro, ele não é diâmetro, tá bom? Então, vamos ver aqui mais exemplos de números racionais. Aí vai falar aqui sobre o software, né, para você usar para encontrar aí o resultado do número π, né, dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro e assim por diante. Depois nós vemos isso daqui. Ele vai dar só esses dois exemplos. Aqui, ó, ele deu alguns exemplos aqui, né, de raízes quadradas aqui. Ele deu a raiz quadrada de 3, né, como eu falei, que é o número irracional, né? Ele vai ficar, ó, infinitamente. E você pode ver, ó, que você não vai conseguir encontrar aí um período, né, de repetição de números, ó. Olha lá, 7320508507568877, ou seja, é um número bem aleatório aí, né? Então, os números irracionais, eles têm essa características. Os racionais, então, eles são periódicos, né? Você vai encontrar um período. Os irracionais, você não vai encontrar um período desses números. Na próxima aula, então, nós iremos ver em relação à reta numérica e depois, nas outras aulas, nós vamos ver aí os cálculos, né, de frações para encontrar o decimal, os cálculos de raiz quadrada, potenciação e assim por diante. Então, até a próxima aula.